Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Palavra Ativa deste sábado, dia 13 de maio de 2023. Mais um programa sensacional para você nessa manhã fria, hein, gente? Tá frio! O que é isso? 8 graus nesse momento de temperatura? Não tô acreditando muito, né? Mas enfim, parece que tá mais frio. A sensação térmica é de mais frio, né? Nosso Palavra Ativa de hoje também ao vivo pelo Facebook, então fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar com seus amigos aí do Face também. Quanto mais pessoas você atingir através do seu compartilhamento, mais pessoas a gente consegue atingir também com esse conteúdo sensacional que a gente sempre traz aqui para você no Palavra Ativa. E hoje o programa não podia ser mais sensacional. A gente vai falar sobre o Maio Furtacor. Amanhã é o dia das nossas rainhas, né? É o dia das nossas mamães. E a gente quer fazer um programa especial para elas. E hoje a gente quer falar principalmente sobre a saúde emocional, né? Sobre a saúde mental dessas mães. A gente sabe de algumas questões que cercam todo esse processo, né? De uma mulher quando se torna mãe. E tem um movimento sensacional que há poucos anos está e já está tomando uma proporção muito grande. E com certeza a gente vai falar hoje e muito mais vezes sobre o Maio Furtacor. As minhas convidadas são as voluntárias aí do Maio Furtacor aqui em Pinhalzinho, né? Anelise Ribeiro, Camila Servinski e Júlia Froza. Primeiro eu quero dar um bom dia especial para Anelise. Bom dia, seja bem-vinda ao Palavra Ativa. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por vir nessa manhã gelada pro programa. A gente que agradece. Camila, da mesma forma, obrigado pela visita. Seja bem-vindo ao Palavra Ativa. Obrigada, bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes, internautas, né? A gente que agradece a oportunidade de ampliar o conhecimento da população de Pinhalzinho quanto a esse movimento tão lindo. Legal, legal. Júlia, também bom dia. Seja bem-vindo ao Palavra Ativa. Bom dia, estamos muito felizes de estar aqui, compartilhando um pouquinho do que é o Maio Furtacor. Tá certo. Meninas, eu sei que tem evento hoje aqui em Pinhalzinho, né? Isso mesmo. Vamos já queimar a largada. Me fale um pouco desse evento aí pra gente já começar a pilhar o pessoal pra vir acompanhar e tudo mais. Então hoje, a partir das 2h, na Praça Central, iremos nos reunir para fazermos uma marcha, então uma caminhada em prol dessa causa. E após, teremos uma roda de conversa na Praça Central com as profissionais que são voluntárias desse projeto, com as mães que estiverem presentes lá, para a gente trocar experiência, trocar ideias, conversar um pouquinho sobre as dificuldades da maternidade, as alegrias da maternidade, e após teremos uma aula de yoga com a Sara, então para dar uma descontraída, para a gente dar uma relaxada também. Que bacana. Estendeu o convite para os papais, né? Que saúde materna ou saúde mental materna é assunto de homem também. Verdade. A gente faz questão que eles estejam lá participando e apoiando as mamães. Isso, acho que toda a rede de apoio, né? É importante estar nesse evento. Quanto mais pessoas estarem envolvidas, com certeza é muito melhor. Verdade. E a gente você falou, né, os papais. A gente divulgou toda semana que hoje é um programa para a família toda. É isso aí. É um programa para a mãe, especialmente, mas para o pai, né? Pro companheiro, né, desta mãe ou a companheira desta mãe. Também é um programa para a sogra desta mãe, para a mãe desta mãe, porque a gente sabe que o Maio Furtacor ele aborda a família dentro de um todo, dentro da questão psicológica, né, de uma mãe. Primeiro eu queria que vocês contassem para mim como surgiu o Maio Furtacor. Maio Furtacor, então, é uma campanha super jovem, recente, surgiu em 2020, na porta de uma creche em Curitiba, né? Hoje ela já está presente em 4 continentes, 12 países, já tem mais de 50 PLs, mês Maio Furtacor, inclusive nosso primeiro movimento aqui esse ano foi em abril, dia 17, estivemos ali junto com os vereadores em uma sessão e tivemos de forma unânime aprovada a nossa PL em Pinhalzinho, então ele é um evento, ele é um movimento, então, comunitário, né? Todo mundo é voluntário, ele não tem nenhum fim lucrativo, ele é totalmente democrático e apartidário, certo? Então, ele visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna, né? A gente sabe que existem muitas estigmas em relação à saúde mental e ela é muito mais elevada quando se tratada da mãe, do materno, né? Então, esse é o Maio Furtacor. É o mês da mãe, mundialmente não, nacionalmente, né? Comemorado o mês da mãe. E aí foi levado esse movimento, mas meio
Mês Maio Furtacor. Tá certo. Aqui em Pinhalzinho, quando que começou? Começou no ano passado, através da Ana Marque, que é a psicóloga que idealizou o movimento aqui. E foram feitas algumas ações no ano passado, mas esse ano a gente conseguiu, com mais tempo, com mais preparação, né, organizar as atividades para que a gente conseguisse abordar cada vez mais pessoas. Então, é um grupo de voluntárias aí que está à frente disso, mas a ideia surgiu quando a Ana trouxe isso, viu isso em Curitiba, trouxe para nós. Acredito que todas as profissionais abraçaram a causa e a gente pretende continuar com isso todos os anos para que cada vez mais a gente consiga desmistificar essa questão da saúde mental materna, porque isso é importante, a gente precisa falar, né? Essa mãe, antes de ser mãe, ela é esposa, ela é mulher, então é muito importante que ela tenha o apoio de todas as pessoas ali que estão próximas a ela, família, amigos, né? Verdade. E vocês, como vocês descobriram o Maio Furtacor na vida de vocês? Como vocês entraram também para o movimento? Queria que a Júlia começasse dizendo. Então, a gente conheceu pelas redes sociais, né, esse movimento. No entanto, quando veio para a área Pinhalzinho a ideia, através de algumas profissionais, a gente foi convidada para participar desse grupo. E conhecendo a causa, conhecendo o movimento, a gente se interessou e começou a se engajar para levar essa campanha adiante, né? Legal. Então, também é interessante falar que foi aprovado o projeto de lei em Pinhalzinho, né, no dia 17, e a partir desse momento a gente teve outros eventos, outras ações até o dia de hoje, né? Então, também a gente teve uma conversa com os agentes de saúde, então com as profissionais que eram psicólogas puderam conversar com a gente de saúde, entender as características do município, né? Repassar as informações para que chegassem nas casas e transmitisse as informações de uma maneira mais clara. Também ontem teve mais uma capacitação, né, para os profissionais da saúde, com a idealizadora do projeto de Curitiba. Então foi uma conversa bem interessante, cheia de informações assim, científicas, né? Ninguém fala do nada, né? Essa campanha, eles têm um embasamento teórico para isso, né? Legal. Annelise, para ti, como é que o Maio Furtacor surgiu na tua vida? Então, surgiu através desse grupo que a gente foi convidada a participar. E como eu trabalho com mães, né, muito diretamente com mães na clínica, quando a gente começou a estudar mais sobre o movimento, a gente entende e se identifica muito com essa questão de que essas mães precisam ser acolhidas, essas mães precisam ser escutadas e elas precisam de apoio. Então, eu acredito que por trabalhar com mães, quando fui convidada a participar do movimento, na hora deu o start. Opa, era isso que faltava aqui na nossa região. Legal. E para você, Camila? Foi isso, exatamente o que as gurias falaram. Acho que todo mundo entrou aí no mesmo momento. Ana, que nos apresentou esse mundo Maio Furtacor aí. E aí todo mundo dentro da sua área, dentro do que conhecia e do que foi vendo, entendeu essa necessidade, né? E como muito bem a Júlia falou, existe um estudo, tá? Não é um clube de mães que se reuniu e achou que tinha que falar sobre. Não, existem estudos científicos, probabilidades, existem números para mostrar a importância e o porquê de tudo isso ter acontecido. E aí, como a Anne disse, cada uma das hoje, obviamente, o nosso grupo ele é muito mais formado aí por advogadas e pessoal da saúde. Então, cada um no seu ramo sabe da importância, né? E tem uma vivência em algum momento com essa mãe. Umas no pré, umas no pós, umas no puerpério, umas quando a criança já está grande e a mãe ainda tem algumas dores em relação a isso. Então, cada uma vivencia essa parte maternidade em algum momento da mulher. E aí eu acho que reuniu como se fosse um quebra-cabeça e todas conseguem se apoiar de forma muito
unilateral, assim, é muito junto mesmo, sabe? Que legal, que bacana. Agora você ouvinte, você internauta que já sabe do que a gente está conversando hoje, eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? Para mandar a sua pergunta, para mandar a sua mensagem. Nosso WhatsApp tá liberado para vocês no 992011031. Você que tá aí no Facebook com a gente também, fica à vontade para participar, fica à vontade para mandar a sua mensagem, a sua pergunta. Já quero mandar um abraço especial por aqui para a Maria, que está dando seu bom dia aqui no Face com a gente. A Bernadette com a gente também, bom dia. A Neuza com a gente, dando seu bom dia também. A Lia com a gente, bom dia, Lia. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem bem à vontade para colaborar com o programa, tá? Sempre um prazer ter todos vocês aí com a gente. Vocês sabem, aqui no Palavra Ativa, vocês nos ajudam também a fazer o programa. A gente já falou um pouco, né, da importância de a gente falar sobre esse assunto, né? E anos atrás a gente ouvia falar muito sobre depressão pós-parto, né? Vocês que têm contato com essas mães, o que elas mais relatam para vocês? Qual foi a maior dificuldade que elas encontraram após o parto, durante a gestação, enfim? Olha, se a gente for analisar as mães que a gente tem contato, que passam pela gente... e é uma vivência que eu acho que a maioria das mulheres já tem uma autocobrança, né, na maternidade. Então, eu já tenho que ter uma decisão se eu vou querer parto normal, se eu vou querer parto cesárea. Aí depois disso vem a pressão sobre a amamentação. Eu preciso amamentar o meu filho, né? A amamentação tem que dar certo. O desenvolvimento dessa criança tem que acontecer dentro do normal. E eu ainda preciso ser uma esposa, eu preciso ser uma dona de casa e eu preciso ser uma mulher. Então, muitas atividades para essa mãe no momento, às vezes, que ela pode estar fragilizada, né? Um misto de emoções, um misto de sensações, e que às vezes ela mesma acaba se autocobrando, né? Sem falar na cobrança das pessoas que estão ao redor dela e da própria sociedade, né? Que acredito que as mães já devem ter presenciado alguma situação que alguém foi lá e deu um pitaco, né? Ou fez uma consideração. Isso, às vezes, para a pessoa que está falando, pode ser nada, né? Mas para essa mãe que está nesse misto de sentimentos que é a gestação, o pós-parto, acredito que faz a diferença e isso, às vezes, toca ela de uma forma, né? Então, essas dificuldades são muito relatadas no meu contato com as mães. Não sei se a Júlia tem algum relato diferente? Não, acho que é mesmo nesse sentido. E também a questão das redes sociais, né? De ver o filho perfeito, ver a maternidade perfeita. E quando cai na realidade, não é bem assim, né? Existem as dificuldades, existem... Então, eu acho que é nesse sentido mesmo. Conversando com as mães, já agora nesse ano eu me dediquei mais ali à clínica, e aí eu tenho mais contato com as mãezinhas e eu iria muito além, sabe? Eu acho que a mulher, ela já sofre uma certa pressão desde a adolescência. Ela tem que saber o que ela quer, aí quando ela começa a namorar, quando ela vai casar, e quando ela casou, quando que vem o filho, e aí tudo isso... É tudo junto acontecendo. A rede social mostrando a família Margarina feliz, bonita, o filho do cabelo escovado, o marido gentil, e aí chega e entra numa sociedade ou entra numa realidade que não é essa. Tem dias que o filho está descabelado, que o filho não quer ir para a escola, que o filho não quer comer, que o filho não quer escovar os dentes. Então, eu acho que a mulher, ela sofre um impacto desde a adolescência. Acho que a mulher já começa... Eu não vou dizer que o homem não, mas como o assunto hoje é a mulher, então vamos, né? Não quero que os homens que estão ouvindo e assistindo se sintam fragilizados com isso. O assunto hoje é a mulher, então eu acho que... E a cobrança é muito maior. Se você parar para pensar desde a brincadeira que a criança brinca quando é infantil, quando ela é bebê, a criança já... Qual é o primeiro brinquedo que uma mulher ganha? Um neném para ela cuidar. Ela ganha um filho no primeiro momento da infância dela. Então, ela já aprende a ser mãe quando ela ainda é um bebê, filha. Então, e aí depois começa. Aí ela ganha uma cozinha, aí ela ganha uma mini vassoura, um mini rodo, uma mini pá. E assim vai indo. E a gente vai criando. Óbvio que hoje em dia eu vejo que as coisas melhoraram muito. Hoje em dia, não, você pode fazer o que você quiser, ganha kit médico e não sei o quê, porque a mulher tem essa... Né, a mulher deixou de ser só uma mulher e ela virou uma profissional. Então, ela virou muito mais do que só uma gestora de casa. Né? Então, eu acho que piorou
vamos dizer assim, a questão mental da mãe, no momento em que ela deixou de ser só uma mulher que cuida da casa, né? Porque, inclusive, é uma das frases, um dos slogans do Maio é vamos cuidar de quem cuida de todo mundo, né? Então, antigamente, 60 anos atrás, 50 anos atrás, falamos de uma realidade em que o homem saía, trabalhava e a mulher ficava em casa. Perfeito. O homem provia tudo em relação à economia dessa família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher sai no mesmo horário, volta para o mesmo horário para casa. E aí nós temos estudos em que a mulher ainda usa o quádruplo do tempo com cuidados e atividades domésticas que o homem. Então, peraí, a mulher já assumiu o mercado do trabalho. A mulher já traz, quando não equiparada, às vezes até mais ou às vezes um pouco menos da renda familiar. Por que essa mulher não está sendo assistida e por que não está tendo um reajuste aí em todo esse contexto ao redor da mulher, né? E aí vem o filho, aí vem o filho perfeito mama no peito da mãe. Meu filho não mamou, puxa vida, não sou uma mãe perfeita. Né? O filho perfeito, ele tem o cabelinho escovado, ele dorme toda noite, a roupa dele é bem passada. Puxa, meu filho foi pra escola hoje e não escovou os dentes, não teve jeito, não quis tomar banho. Então ela sai da bolha do mundo perfeito da rede social. Então, mãe, não se culpe pelo que você vê na rede social. Aquilo ali é um momento bonito, aquele ali foi o dia da semana que aquele filho escovou o dente, penteou o cabelo, a mãe tirou uma foto e disse, meu filho é lindo. Então, não se baseie nessa vida. Essa vida, ela não é uma vida real, ela é uma vida de momento, é um instante, né? Instagram é instante, não adianta, é uma foto de instante. Caramba, Camila, que reflexão. Caramba, eu queria falar uma palavra aqui que eu nem posso falar, mas... Gente, que reflexão, porque assim, a gente... você falando, e eu ia lá para trás, assim... eu, né, na minha família, eu tenho a minha irmã, né? Enfim, as minhas tias, né? Que tem uma idade parecida com a minha também, né? Não tão distante e tudo mais... E a gente vai pensando lá para trás e a gente de fato vai percebendo que a mulher ela é moldada para ser uma dona de casa, cara. Isso aí. E poderia potencializar ela em outras áreas, ao invés de ficar tentando, como é que eu posso dizer? Adestrar ela para o doméstico. Exato. Então, cara, eu tô sem palavras assim para tua reflexão, Camila, porque, cara, a gente tem muita mãe que tá assistindo agora. E acredito que tem muita gestante que tá assistindo e ouvindo a gente agora. E isso serve muito, assim, essa tua reflexão para elas, porque, cara, elas devem estar com um peso gigantesco nas costas, as que já são mães, as que são gestantes, para que sejam as mães perfeitas e não precisa ser. Não, ninguém é perfeito. Não é né, porque gente? tu foi ensinada que tu tem que ser mãe perfeita, tu não precisa ser, cara. É isso aí, é isso mesmo. Cara, que sensacional, Camila. De verdade, assim, eu tô sem palavras, porque a gente vai... Eu fui ouvindo o que tu tava falando e eu ia pensando e falava, caramba, faz todo sentido. E a gente não para fazer essa reflexão no nosso dia a dia. Não paramos. Né? E assim, eu sou homem, sou casado. E você falando, poxa, quantas vezes eu poderia ter lavado uma louça e eu não lavei? Né? Quantas vezes eu poderia ter passado um pano na minha casa e eu não passei? Né? Quantas vezes eu poderia ter tirado a roupa da máquina de lavar e ter estendido para minha mulher? É isso aí. Vale a reflexão para todos nós homens também, né? É legal. Por isso essa campanha é interessante, né? Por ter vários profissionais. É uma campanha multidisciplinar, né? Então, são várias áreas que a gente se dá conta de que a gente tem que dar um olhar para essas mulheres, né? E eu sempre digo que a gente nunca vai saber o que cada uma está sentindo, né? Porque cada uma sente de uma forma, cada uma passa pelo pós-parto de uma maneira, né? Então, a gente não pode, assim, dizer o que é para um vai ser para todas, né? Então, mas é essa a linha. É isso. Caramba, aí, gente. É isso aí. Que legal, que bacana. Você que tá acompanhando a gente, manda sua mensagem pra gente. A gente quer saber também a sua opinião em relação ao assunto. Porque, como eu falei, é um assunto bem profundo, né? A gente precisa abordar nessa questão. E tem uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, desde menino, assim, enfim, né? Eu tenho muitas mulheres na minha família. E da questão das pessoas que têm mais idade apontarem, né? Você precisa, enquanto o bebê está dormindo, lavar as roupinhas dele, preparar o tete dele. Enfim, você tem que... Cara, esse apontar é muito ruim, né? E inclusive, ele fere, né?
agora é um outro assunto muito assim, estigmatizado e eu quero que as pessoas, né, como você disse, as pessoas de mais idade entendam, isso não é uma falta de respeito. Mas a gente tem uma questão até bíblica, né, que é honrar pai e mãe, respeitar e tal. Mas em seguida, a Bíblia diz assim, não irrite seu filho, né? Então, o que a gente pode entender disso? Eu sei, para mim deu certo, mas às vezes essa mulher que está apontando e está dizendo assim, não, você deveria fazer assim, não está lembrada que lá 30, 40, 50 anos atrás, isso não dava certo para ela. Ela teve que fazer dar certo, porque alguém disse que tinha que dar certo. E aí ela simplesmente esqueceu, aboliu isso, porque pra gente, como ser humano, às vezes é bom esquecer o que não nos fez bem. Então eu vou esquecer isso e vou lembrar que deu certo, né? E aí esse respeito e respeitar, eu posso falar, eu posso dizer, olha, hoje é fácil para mim chegar para uma mãe e dizer assim, você tem que trocar o babador, tá todo molhado esse negócio. Daí a mãe olha e diz, mas eu não tenho mais babador. Beleza, eu posso dar a minha opinião, mas eu tenho que respeitar que talvez ela não vá fazer aquilo naquele momento. Em contrapartida, a mãe tem que se sentir segura de dizer assim, não é feio, mãezinha, você dizer não, gestante, enfim, não é feio, você não concorda, você diz não, para minha família essa logística não funciona, para o meu filho essa disciplina não dá, para o meu filho esta forma não funcionou. Então não é feio, eu acho que a gente não tem que se culpar, e a gente se culpa muito por dizer não para as pessoas, né? Então não se culpe, diga não quando você acha que tem que dizer não, dê limites quando você acha que precisa dar limites, sabe? Porque eu vejo isso, eu não sou mãe ainda, mas talvez minha mãe e minha sogra invadam esse espaço. Talvez não, mas talvez elas invadam. E aí vai saber como que eu vou lidar. Eu vou ter que aprender a dizer não. Peraí, você criou, beleza, eu sou fortinha, eu tô grande, e agora eu vou educar. As coisas mudaram, né? E mudou, alterou muita coisa. Antigamente, você ouve falar, o povo diz que comia, né, pão com banha. Você come pão com banha hoje? Não. Então, isso era certo lá. Tudo bem, era certo lá, mas hoje a gente come pão com Nutella. E pronto, esse deu. E não tem problema nenhum de comer. Isso, não há problema. E se eu quiser comer pão com banha? Come, poxa, não tem problema. Então é isso, é respeitar a singularidade. Eu acho que isso é importante demais, porque não é fórmula, não é igual quando a gente vai fazer o leite NAN. O leite NAN, ele é igual para todo mundo, mas não é toda criança que pode beber. Tem criança que tem que tomar leite zero lactose, tem criança que tem que tomar leite assim, Então, não é fórmula. Não é porque deu certo para mim que vai dar certo para outra. E eu acho que esse respeito, a palavra seria nem é respeito, é empatia. Porque é sentir e se colocar no lugar daquela pessoa. Poxa, pode estar difícil para ela. Então, vou me reter aqui, vou segurar a minha opinião, que a minha opinião é só uma opinião. Eu não estou ali correndo, então eu acho que isso é importante do social, né? Da sociedade entender. E isso que você falou do homem ajudar, acho fundamental também, hein? Acho que dividir as tarefas é importante. Não, e a gente tá, né, Camila, enfim, estendo isso para toda a nossa roda de conversa, a gente tá atualmente, né, em um mundo onde a gente fala muito da questão do mimimi, a gente vê na rede social muito aquela questão, do homem perfeito é o homem desconstruído. A gente ouve muito falar isso. E o que eu acabei de falar aqui não tem nada a ver com essa situação de que tem que fragilizar o homem. Muito pelo contrário. O homem pode ser quem ele quiser ser, mas se ele sujou, ele tem que limpar. Né? É o mínimo. Se você está no teu trabalho, se você sujar o teu ambiente de trabalho, você vai ter que limpar. Em casa é a mesma coisa, não é porque você é casado que você precisa. Para mim é uma autorreflexão também. A gente tem que fazer isso quanto homem. E eu na posição de homem, junto com 3 mulheres em um programa tão importante como esse, eu me vejo na obrigação de colocar também o que nós homens temos que fazer. Porque senão a minha esposa ainda não é mãe. Mas, poxa, se eu agora não ajudar ela, como ela vai se sentir segura em ser mãe lá na frente, sabendo que o marido dela não ajuda ela em casa? Ele vai lavar uma roupinha? Ele vai trocar o bebê quando o bebê tiver feito cocô? Sabe? Então, para nós homens, é uma reflexão extremamente importante o que a gente está falando aqui hoje também. Tem outra questão também que eu acho que é importante a gente falar em relação à amamentação. Tem muitas mulheres, e infelizmente eu digo isso porque eu sei que é o momento delas com seu filho, de amamentar no peito. Mas tem mulheres que não podem ou não conseguem, por N fatores, né? Nesse momento também é uma questão psicológica muito intensa, né? Sim.
E, na verdade, existe toda uma cobrança dessas mães, né? Porque eu vejo muito, até se a gente olhar no Instagram, né? A gente vê uma magia na amamentação, né? Então, a gente fala até às vezes da maternidade, do quanto as pessoas romantizam a maternidade. E muitas vezes não é assim, né? 100% das vezes existem as dificuldades. E na amamentação não é diferente. Então, existem muitas dificuldades na amamentação que, às vezes, a mãe só vai parar para pensar quando ela se vê ali com o seu filho, né? Tipo, e agora? Não tá dando certo. E uma autocobrança dela mesma. Eu preciso amamentar. Eu preciso, eu quero, eu preciso. E às vezes o nervosismo de não conseguir, isso gera frustração. E muitas vezes a rede de apoio dela não consegue entender que aquilo é tão importante para ela e que ela precisa ser acolhida nesse momento, né? Existem os profissionais da saúde que podem auxiliar ela, mas principalmente que essa família que está ao redor, que esses amigos, que essa rede de apoio consiga acolher e entender o que essa mulher está sentindo. Porque é toda uma expectativa. Há um tempo atrás a gente fez uma live na clínica com uma mãe nos relatando que ela tinha todo um planejamento. Eu vou fazer parto normal, meu bebê vai ser amamentado no peito, ele não vai ter telas. Então, todo um planejamento que ela tinha feito. Aconteceu tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E ela, tendo um conhecimento sobre a amamentação, mesmo assim, ela não conseguiu amamentar. Mesmo tendo profissionais especializados na amamentação, ela não conseguiu amamentar. Então, esses momentos vão acontecer. E é importante que essa mulher consiga se preparar, consiga entender isso, e que essas pessoas que estão ao seu redor consigam acolher, entender e fazer com que ela se sinta melhor e não se cobre tanto pelas coisas que ela criou a expectativa e que não aconteceram nesse processo do puerpério, né? Eu acho que em volta daí, então, no que a campanha traz, né? Que a mãe precisa estar psicologicamente bem para transmitir isso para o filho, né? Isso aí. Vou trazer 3 dados, então, só pra gente... Totalmente à vontade, Camila. Pra gente deixar bem claro, inclusive, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, tá? Por que a gente precisa de um maio furtacor, de um mês desenvolvido para isso? 1 a cada 4 mulheres sofre violência no parto. 1 a cada 4 mulheres tem depressão e se deprime no pós-parto. E 1 a cada 2 mulheres perde o emprego após ter o filho. Então, você imagina o psicológico dessa mulher já começa lá em pensar em engravidar. Você imagina o turbilhão de coisas, meu Deus, né? Vamos imaginar a nossa realidade agora, uma mulher profissionalmente muito bem colocada, sei lá, vamos pensar numa CEO de uma empresa, uma presidente, né, uma gestora. Poxa, eu vou ter um filho. Aí eu vou ter que ficar afastada. 6 meses, 4 meses, empresas gentis e que entendem essa humanidade dão 6 meses. Algumas não, por política da empresa dão 4 apenas. Eu vou ter que ficar 4 meses afastada. Quem vai fazer o meu trabalho? E aí começa uma cobrança. E se ele fizer melhor que eu? É um problema essa pessoa fazer melhor? Não é um problema, mas é uma insegurança para aquela mulher. É isso que eu quero trazer. Não é competitividade, é o medo, a insegurança, a instabilidade. Poxa, daí coloquei um filho no mundo. Daí eu não tenho para onde voltar a trabalhar. Então, é muita coisa. Aí tem a família ideal, tem o parto, tem a amamentação. Então, são N fatores que estão aí para desestabilizar a mulher. Acho literalmente. Que mais um dado interessante é falar de violência doméstica nesse período, né? Então, que tem vários dados, mas um dado que é extremamente importante falar é que 1 a cada 3 mulheres sofrem violência física ou sexual por parte dos parceiros. Isso é um dado do ano passado, do Fórum de Segurança Pública. Então, é um número alarmante, né? Que a gente precisa olhar para esse fato, né? Falar sobre violência doméstica, alertar a população sobre isso, né?
em que nenhuma mulher precisa estar passando por isso sozinha, que procure ajuda, denuncie, né, que entenda quais os tipos de violência doméstica, né? Então, a campanha também traz isso, né? Falar também da questão psicológica, não se pode falar, tem que se falar também das leis, falar do que é uma violência doméstica, né? Então, essa área também está presente nessa campanha, né? 1 a cada 3 mulheres é 34% das mulheres. Gente, isso é quase a metade das mulheres acima de 16 anos que são violentadas e sofrem alguma coisa dentro. Sem contar que agora a gente está vendo criança de 8 anos engravidando por fruto de abuso, né? A gente tem essa exposição está ficando mais evidente e eu acho assim, é triste ver, mas graças a Deus está acontecendo, porque talvez iniba, né, essas pessoas que violentam, mas crianças de 8, bebês de meses, você vê, já faz uns meses que a gente saiu no jornal de um bebê de 3 meses, outro bebê recém-nascido, que o padrasto molestava já. Então, assim, a gente vive uma sociedade que está adoecendo. Se parasse para falar sobre saúde mental, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Claro que a gente está enfatizando essa importância porque, cientificamente falando, por que a mulher precisa tanto desse cuidado na hora da maternidade? Porque é muito hormônio, é muita coisa acontecendo por dentro. Então, a mulher engravidou, uau, ela tá no pódio, é o primeiro, é o brilho, holoforte, todo mundo vem, beija a barriga, faz carinho, não sei o que lá, e leva bombom, e faz o desejo. O bebê nasceu, a mãe sumiu a mãe, só tem bebê agora. Aí leva chazinho, não, porque você tem que tomar esse chá por causa do neném, o neném, ninguém olha e diz, e a mamãe, como é que você tá, mamãe? Né? Então, já começa ali, então, são tantos pontos que ligam essa instabilidade mental materna, que dão a veracidade a esses fatos ou a esses dados e mostram, né? A gente é só olhar, é só a gente olhar que a gente vai perceber de onde que saem esses dados. Caramba, que coisa. A Júlia falou da violência doméstica, né? Enfim, a gente aqui na nossa região, a gente tem dados que são extremamente alarmantes, assim, para ser bem sincero. Preocupantes. E a gente faz matéria, a gente faz entrevista, a gente traz profissionais que tratam da área e a gente percebe que existe um aumento nos casos de denúncia, mas a redução em si não acontece. A gente também acaba vendo como sociedade o quão complexo é trabalhar sobre isso. Parece que é alguma coisa enraizada que a gente não consegue arrancar. Porque, se vocês me permitirem, eu acho que a Júlia teria muito mais propriedade, como eu vejo, leiga, tá? A gente vive uma sociedade, e normalmente, tá? Aonde que a violência é ruidosa? Aonde que a violência tem barulho? Aonde que a violência é exposta? Normalmente, em lugares onde há uma delicadeza social, certo? Algumas faltas sociais. E, normalmente, essa mulher, ela é dependente desse agressor. Normalmente. Então, ela não tem para onde ir. Ela não tem o que fazer. E, às vezes, ela não tem um lugar para correr. Ela tem que voltar lá. Então, meus parabéns aqui para as meninas da Câmara de Vereadores de Pinhalzinho que conseguiram a Sala Lilás, né? Então, não inaugurou em Pinhalzinho ainda, mas, meninas, teremos uma Sala Lilás na delegacia, um lugar preparado, inclusive visualmente, porque tu imagina, uma mulher sofre um abuso em casa, de qualquer gênero, de qualquer caráter, e vai para uma delegacia, onde 99% das figuras são masculinas. Sem julgamento aqui, temos documentários dessas mulheres do quão é mais fragilizante estar naquele local. Às vezes um olhar, às vezes a pessoa pode até não estar falando dela, mas estão lá no canto falando, cochichando e dando risada. Aquela mulher pensa, poxa, é de mim. Né? E aí é mais um... Então não vai. E aí depois, porque a gente já foi 3 vezes lá resolver seu problema, você tá sempre com esse cara. Tá, mas o que você olhou, o que essa mulher precisa? Ela não precisa só que você prenda esse homem. Ela precisa de uma reconstituição ali do momento dela. Ela precisa ser posta num trabalho. Ela precisa... Então, são N fatores, sabe? Eu acho que não cabe julgar aqui porque são muitos pontos a serem ligados, sabe? Por isso que aumenta e por isso que a gente não vê resolução. Porque, obviamente, o setor
público também não vai conseguir resolver tudo. Em algum momento o privado vai ter que olhar e dizer, não, eu preciso ajudar. Talvez grandes empresas ver esse momento da mulher que trabalha lá e está sofrendo isso e ajudar, né, as empresas com um fluxo maior de pessoas. Então eu não sei dizer assim, a solução seria essa, tem que se fazer muitos estudos, mas com certeza não é só o órgão público que tem que movimentar. E isso tudo reflete na saúde mental materna, que infelizmente os dados mostram que são 8 vezes mais suscetíveis do que o homem, tanto para síndrome de Bruno, né, e quadros depressivos e de tristeza. Então, justamente porque o homem ele é criado para quê quando ele é criança? Para ser forte. O provedor. Né? O provedor, o cuidador. A mulher não, é a fragilidade em pessoa, é aquela que só cuida daquilo, dos detalhes, das coisas mais. Então a gente tem que começar a criar as nossas mulheres para ser forte também, para poder lidar com as coisas desde pequenininho. Então a gente tem vários estágios, né? Legal. É complexo, né? Para que ela seja forte, mas para que ela também saiba que ela pode ser frágil. Ser frágil e não ser forte o tempo todo, né? A gente acho que vê na nossa geração o quanto as mulheres falam umas para as outras também, né? Porque olha como você é forte. E às vezes não é essa questão, você não precisa ser forte o tempo todo. Isso aí. Né? Verdade. Agora são 8h35. Antes da gente se encaminhar para o final do programa, eu quero trazer algumas participações ainda. O Roque com a gente dando um bom dia por aqui. Obrigado pela companhia. A nossa amiga Franci Verlan. Bom dia. Parabéns às voluntárias desse projeto maravilhoso com ações voltadas à conscientização, incentivo, orientação e cuidado com a saúde mental materna. Como mãe, posso dizer que realmente é um momento de fragilidade, de muitas mudanças, de incertezas, mas que com uma rede de apoio e orientação fica mais fácil vivenciar essa fase maravilhosa na vida de uma mulher. Parabéns pelo programa. A Cirlei com a gente também, a Cirlei Miller. Um abraço, Cirlei. Obrigado pela companhia também, tá? Parabéns pela iniciativa. Vejo isso cada vez mais frequente nas famílias, principalmente nas famílias mais vulneráveis. Pois é, o que a gente vinha comentando, né? Quem mais está por aqui? A Rosane com a gente dando um bom dia também. Obrigado pela companhia. Gente, precisamos nos encaminhar para o final do programa. Gostaria de ficar amanhã toda conversando sobre esse assunto. Eu acredito que a gente só tem a trazer evolução social com esse tipo de pauta. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a vocês por trazerem esse assunto para a gente poder abordar isso aqui. E em uma véspera de Dia das Mães, a gente falar da importância da saúde mental dessas mulheres também. E eu quero que vocês reforcem mais uma vez o evento de hoje. Então, hoje, às 14 horas, na Praça Central de Pinhalzinho, teremos a nossa primeira marcha Furtacor, né? E depois teremos uma roda de conversa com vários profissionais da saúde, da advocacia, a própria OAB estará presente. E depois desse momento, teremos um momento de yoga, relaxamento, para a gente finalizar com chave de ouro aí, cuidando dessas mãezinhas. E toda a família convidada? Toda a família convidada. Toda a família convidada. Inclusive, saúde mental materna é coisa de homem, sim, certo? Importantíssimo isso ser frisado. Verdade. Gente, obrigado. Júlia, obrigado pela visita, tá? Seja sempre bem-vinda aqui na 9FM. Deixe esse espaço também para sua mensagem a todas as mulheres, as mamães da sua família também, a toda a nossa comunidade. Muito obrigada pela oportunidade, por estarmos aqui compartilhando um pouquinho sobre o movimento, né? Dizer que o Maio Furtacor ele busca sensibilizar essa população, né? Então, se de 10 pessoas, a gente plantar uma sementinha da mudança, de trazer essa informação, né? Então, já é muito gratificante, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Annelise, da mesma forma, prazer recebê-la novamente no Palavra Ativa, né? Em breve eu sei que a gente vai fazer mais programas também, né? Falando sobre N assuntos. E quero deixar também esse espaço para você deixar a sua mensagem a todas as mamães. Então, eu que agradeço o convite. E dizer para essas mães que estejam conosco hoje à tarde, que vai ser um momento muito importante, muito gratificante, e que não se sintam tão pressionadas, tão autocobradas, que saibam que inclusive nós aqui do Movimento Maia Furtacor estamos à disposição, às vezes, para
trocar umas ideias, conversar, né? Às vezes essa mulher, ela só precisa trocar uma ideia, conversar, desabafar um pouquinho. Então, acredito que todas nós nos colocamos à disposição. E que sempre que precisarem, a gente está aqui à disposição para auxiliar no que for preciso. Legal. Camila, da mesma forma, obrigado pelo alto astral, pelas reflexões também. Eu acho que é muito importante quando a gente consegue, através das palavras, atingir o coração das pessoas. E eu acredito que tu conseguiu muito bem com as reflexões que tu fez. Deixa também esse espaço para sua mensagem. Certo. Muito obrigado, Matheus, pelo convite e pelo abraço da Nova, né? Nos acolhendo aí para expor esse momento, esse nosso movimento. E nos colocar aí, então, à disposição dessas mãezinhas, dessas mulheres, se quiserem conversar, se quiserem estar hoje à tarde. E dizer, faço as palavras das gurias as minhas assim: mãezinha, viva esse momento como ele é. Não espere nada dele, viva ele cada segundo, cada dia você vai viver ele de um jeito diferente. Então viva com amor, viva com cuidado, não se cobre, não se culpe. Né, eu acho que não se culpar é o melhor que ela pode fazer, é o melhor que você pode fazer. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente se cobra, eu sei que a gente se culpa, mas tenta viver cada dia de uma forma única, que vocês verão que vai ser mais leve. Eu acho que isso, ser leve, eu acho que era a intenção de Deus quando ele criou a família e o filho, era ser leve. Eu sei que vem muitas responsabilidades, mas deixa o que é preocupante demais para quando for preocupante. Viva aquele momento. Verdade. Certo? As pessoas vão encontrar algum perfil no Instagram do Maio Frutacor em Pinhalzinho? Vocês, talvez? Tem um Instagram que é nacional, né? Uhum. Não tem o próprio de Pinhalzinho, né? Utiliza Maio Frutacor. Isso. Quem quiser, então, falar sobre o assunto, site pode... também, tem o site do Maio Frutacor. É uma forma de fazer com que tudo fique centralizado, e aí, ao entrar, você vai ver todas as várias vivências e várias regiões, e aí você vai olhar e vai dizer: nossa, lá na Bahia tem uma mulher que sente do mesmo jeito que eu. Então, esse é o motivo de centralizar a rede social. Mas podem procurar vocês nas redes sociais de vocês também, certeza, que tá tudo tranquilo. Podem nos procurar, e tem também as agentes de saúde que estão capacitadas, né? Então, o pessoal que tiver dúvida pode procurá-las para conversar, para orientação, que podem direcionar a nós também. Estamos todas à disposição, né? Isso então, aí. Todo mundo tá junto nessa, ninguém fica sozinho, né? Legal, obrigado, meninas. 8h41, me despeço por aqui desejando a você um ótimo final de semana. Você ouviu na Nova FM.